glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar, amado. Glória a Deus, é um prazer, uma honra poder estar aqui com vocês. Agradeço ao convite por poder estar aqui ministrando, né, na conferência. E nós temos a certeza de que o Espírito de Deus tem algo a falar para vocês, a cada um de nós. Porque ele já começou falando ontem, ele já falou sobre arrependimento, já falou que para atingirmos aí o sobrenatural, é necessário nós tomarmos posições radicais. E eu estava até comentando com a Marina, né? Com a minha esposa, a pastora Marina, que o Nino já veio equipado de bumerangue lá da Austrália e atirou ontem aqui a unção do Senhor sobre todos aqui. E parece que hoje tem canhão, não é bumerangue, não. Glória a Deus. Mas é isso, estamos sendo tratados e trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, porque o caminho de Deus é perfeito, mas ele é estreito. Mas a vitória é garantida pelo poder que há no nome de Jesus. E eu quero meditar nesta tarde com vocês sobre o seguinte tema: porta aberta. E nós não queremos, já queremos esclarecer alguns detalhes, nós não queremos falar apenas como que uma mensagem motivacional de que Deus está pondo uma porta aberta para o teu trabalho, para isso, para aquilo. Isso faz parte, mas nós queremos fazer uma abordagem num nível mais elevado. Nós estamos voando mais alto esse ano, amém? E, portanto, nós precisamos, de fato, buscar aquilo que o Deus tem para nossas vidas. Eu convido você a abrir a tua Bíblia ou acompanhar a leitura aqui. Nós vamos ler lá em Apocalipse 3, de 7 a 13. Apocalipse 3, de 7 a 13. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, e eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Então, eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário de Deus e jamais deste lugar sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Nós queremos passar aquilo que Deus tem dado para esta tarde. É uma abordagem profética, sim, porém não escatológica. Nós não vamos entrar no mérito, né, das igrejas da Ásia, que são 7 períodos da história da igreja, ou também 7 igrejas reais que existiram. Elas existiram, de fato, ali na Ásia Menor, atual Turquia, mas não é esse o nosso enfoque. O nosso enfoque é extrair o que Deus tem para nós nesta tarde, para que nós possamos pôr em prática a partir de agora. Porque esse é o propósito. Na verdade, ontem também foi dada a oportunidade, né, que se havia alguma coisa a alinhar, vamos alinhar a partir de agora, é da agora para frente. O passado é só uma referência, mas é olhando para frente que nós chegaremos onde Deus quer. Então, aquilo que o Senhor tem para nós, começa da seguinte forma. Esta igreja que nós lemos era chamada Igreja de Filadélfia, que é amor fraterno, né? Ou
amor ao irmão, ela se destaca porque Jesus não apontou nenhuma falha nela. Só duas, Jesus não apontou falhas. E quando eu estou falando de igreja, porque Deus enxerga a comunidade cristã, e não propriamente só eu e você. É verdade que a comunidade compõe-se de cada um de nós. Portanto, a mensagem coletiva de Deus é individual também para nós. Agora, esta igreja, Filadélfia, ela não teve falha apontada por Jesus, assim como Esmirna. Mas nós não vamos entrar no mérito de Esmirna, e sim de Filadélfia. E esse é o alvo da igreja de Jesus, que seja uma igreja realmente que Jesus não tenha nada para falar contra ela. Você já parou para pensar que alvo tremendo e maravilhoso? Talvez se não houvesse esse exemplo na Bíblia, nós acharíamos uma utopia. Mas pelo menos 2 das 7 igrejas, elas não foram apontadas como uma igreja que estava passando por problema. Ao invés de abordarmos Laodiceia, Sardes com seus problemas, nós queremos ver que é possível, sim, ser uma igreja, sermos crentes, discípulos de Jesus, de maneira que nós possamos nos apresentar, de maneira que Jesus não tenha nada a dizer nas nossas vidas, amém? Quantos desejam isso? Houve um homem também na Bíblia, chamado Jó, que Deus não tinha o que dizer contra ele. Tanto é que a acusação do inimigo caiu por terra, porque não havia nada que o pudesse incriminar diante de Deus. Mas eu quero me ater no aspecto profético. Cristo, ele tem a chave de Davi. O que significa isso? O governo. Jesus tem o governo em suas mãos. Em outras palavras, a igreja alinhada com Jesus, ela vai usufruir da porta ou das portas que ele abre e ninguém fecha. Ela vai usufruir de tudo aquilo que Deus tem previsto para ela. Né? Na verdade, aqui a igreja de Éfeso, quando a gente busca o histórico, né, referente a esta palavra, de Éfeso não, de Filadélfia, nós percebemos que Deus, ele estava mostrando que esta igreja, ela, apesar de alguns percalços, ela se mantinha firme na presença de Deus e se mantinha limpa na presença de Deus. E na verdade o que eu quero dizer para você nesta tarde, amado, é que Jesus pôs uma porta aberta diante de nós e ninguém poderá fechar. Você recebe isso? Nós como igreja, nós como seguidores individuais de Jesus, temos uma porta aberta. Esta é a palavra que Deus está liberando, a palavra profética para esta tarde. Ele tem porta aberta para a igreja de Jesus nos nossos dias e esta conferência fará diferença total nas nossas vidas. Isso é uma declaração profética, não é invenção, é aquilo que a palavra de Deus está dizendo para nós. E a porta simboliza oportunidade. É um dos significados. Mas nós não queremos ficar com esse significado nesta tarde. Nós queremos ficar com o significado de que porta é o acesso a um outro ambiente. Diga comigo, porta é acesso a outro ambiente. E é isso que Deus tem mandado dizer nesta tarde, de que há uma porta aberta neste lugar, para que nós tenhamos acesso a outro ambiente. Deus não fará em nossas vidas um novo tempo, Ele fará um novo ambiente. O tempo, ele continuará sendo o mesmo, mas o ambiente será diferenciado pelo poder que há no nome de Jesus, porque Jesus abriu uma porta, a qual ninguém pode fechar. Você tem percebido, talvez você tenha sofrido porque tem achado que na tua vida as portas estão fechadas. Elas não estão, e se estavam, Deus mandou dizer para cada um de nós nesta tarde, de que as portas estão abertas. Aleluia! Deus é fiel, e Ele fará, Ele já fez isso para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora um detalhe. Como ninguém pode fechar essa porta, amém? Não é isso que Jesus falou? A porta que ninguém pode fechar.
Eu pergunto, estamos entrando por ela? A questão não é mais se está aberta ou não, porque está. A questão é se nós estamos entrando por ela ou se queremos entrar por ela. E esta tarde é tarde de entrar por essa porta, caso você não esteja entrando. E essa porta, o Senhor estava mostrando, ela não é uma porta contínua. Você tem que entrar o tempo todo nesta porta. E a primeira porta que é necessário entrar, caso tenhamos aqui alguém nesta condição que eu vou dizer, é a porta da salvação, porque Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Para poder adentrar nessa dimensão, nesse novo ambiente que Deus está liberando nesta tarde sobre as nossas vidas, é necessário que nós comecemos por Jesus, a porta das ovelhas. E a partir do momento que você entra por essa, você terá disponível as outras portas, mas que compõem uma só. Porque Jesus não diz que ele pôs portas abertas, ele diz que ele pôs uma porta aberta. Esta porta tem vários níveis, vários estágios, mas ela inicia pela salvação, a porta que é Jesus. E se alguém nesta tarde ainda aqui presente não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, é a primeira porta que você precisa entrar desta série de portas em o nome do Senhor Jesus. A porta aberta por Jesus, amado, é bom que a gente guarde isso, não impede oposição. Porque às vezes nós temos aquela ideia utópica, né? Ah, mas se Deus está no negócio, então tudo vai fluir macio e ninguém nunca vai se opor. Não é assim. Porque uma porta aberta por Jesus é uma porta fechada para o inferno. E o inferno se revolta com essas questões. E nós só estamos mencionando porque é necessário termos esta consciência. Mas a porta que Jesus abriu, ela fará. E eu gostaria só de mencionar aqui, não vamos nem ler, eu nem passei o texto, mas 1 aos Coríntios 16, 8 e 9, Paulo diz assim: uma porta grande se me abriu, mas há muitos adversários. Quando ele fala isso, nessa carta, ele estava escrevendo de Corinto porque ele estava em Éfeso. E nós lendo a terceira viagem dele lá no livro de Atos, você vai ver que em Éfeso a porta estava escancarada. Lembra quando ele passou por aquela área lá em Atenas e achou o Deus desconhecido lá, e aquilo ali ele recebeu uma revelação tão tremenda: olha, esse que vocês honram sem conhecer é o que eu anuncio. E ali muitos se converteram, muitos entraram pela porta de Jesus, e muitos da nobreza e de todos os níveis e camadas sociais e intelectuais da Grécia. Deus fez uma obra ali, porque havia uma porta aberta, e Paulo fala isso aos Coríntios: há uma porta aberta me abriu, porém tem muitos adversários. E nós sabemos que ali ele sofreu muita perseguição, muitas coisas, não é esse o foco, mas nós estamos querendo mostrar que a porta aberta, a porta que ninguém pode fechar, pode também ter oposição, e nós não podemos nos arrefecer com a oposição, né? Porque é continuar entrando pela porta, lutando, orando, meditando na palavra, se fortalecendo no Espírito, gastando tempo com Ele, para que algo diferente possa acontecer nas nossas vidas. Sabe por que ninguém pode fechar a porta que Jesus abre? Porque Ele tem a chave de Davi, o governo está na mão dele. Ele é quem dá a palavra inicial e a final, porque Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Aleph e o Tav. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é aquele que governa todas as coisas. Então, amados, não se assuste com os efeitos desta porta que está se abrindo, porque a vitória será tua e da igreja de Jesus que entrar por ela. Porém, terá adversários. Mas eu pergunto para você, existe alguma coisa na vida que a gente faça que não tenha adversário? Não precisa nem ser crente.
Se você entra numa empresa, daqui a pouco tem alguém querendo puxar o teu tapete. Muitas vezes você está ali na tua faculdade e tem alguém que não vai com a tua cara e quer te prejudicar. Deixa fora de grupo de trabalho e tantas coisas assim, enfim, mas se você é um daqueles geek ou nerd, né, querem você no grupo, pelo menos para sugar o que você tem, para eles poderem aí avançar, né? Mas na primeira oportunidade eles vão te desprezar. A oposição está em todo lugar, mas quando se trata do reino de Deus, a oposição também acontece, porque Satanás, o desejo dele é manter as pessoas aprisionadas. E a porta que Jesus abriu, amados, tem muitas facetas. O Nino ontem colocou muitas delas. Uma das portas é a porta de saída do templo. Não para quem chega, porque quem chega precisa ser cuidado, mas é a porta de saída para quem já está cuidado, precisa sair para fazer o que Deus mandou fazer lá fora, ganhar pessoas. Mas vamos seguir aqui. Outra coisa, amados. Alguns exemplos práticos de porta aberta. Né? Eu trouxe aqui, eu vou pedir para o Lucas me ajudar numa imagem a ser projetada, vamos explicar bem, né? Dá para ver, né? Se eu sair da frente, né? Aqui, está havendo uma transição religiosa no Brasil. E aqui é muito interessante um detalhe, amados. Nós estamos num momento de porta aberta. Nós não estamos falando de competição de religião, não é isso. Nós estamos falando de implantar o reino de Deus, amém? Olha o que acontece. Ali, nós vemos aqui, em 1950, a situação era essa no Brasil, 95% de catolicismo e 2,7% de evangélicos no Brasil. Obrigado, Carlos. À vontade. Aí o que acontece? Aqui, amados, deixa eu chegar mais perto aqui. Aqui aconteceu um grande fato, mais ou menos aqui assim. Eu nasci. Eu pedi perdão aqui. Glória a Deus. Nossa, a hora que eu vi esse gráfico, eu entrei em crise. Quase que eu não cabia dentro dele. Mas tudo bem, deixa para lá essa parte. 1959, você vê lá que está aproximadamente 4% de evangélicos. Aqui, 1970, eu estava com 10 anos. Esse período dos 10 aos 20 anos, que foi o ano que eu casei, 20 anos, percebe? Foi o período em que nós, como jovens, eu, pastor Wagner, a pastora Marina e outros da época, estávamos aí batalhando, nós estávamos engajados no evangelismo, em equipes de evangelização, ia para o interior, ia para todo lado, dentro dos limites que a época nos impunha, né? Mas sempre houve quem esteve trabalhando, 1980, 1990, e aí vai. Aqui, foi quando a Menorá começou, 95. Já tinha mais ou menos aí uns 12%. O que eu quero mostrar com isso, amados? Que Deus, Ele está construindo ao longo de décadas para fazer alguma coisa inverter. E nós estamos numa porta aberta. Enfim, depois nós começamos a ter um crescimento maior e uma diminuição, de maneira que lá, segundo a previsão, em 2032, 2030, nós vamos ter ultrapassado, o número de evangélicos no Brasil terá sido ultrapassado. Isso é um bom sinal. É claro que tem aquela pergunta que a gente faz, mas espera aí, quase 40%. Hoje nós temos aí pelo menos, 31, né? 32, 33% mais ou menos. Isso era para fazer uma diferença brutal no nosso país. Mas é bem isso que Deus está fazendo. Deus está abrindo a porta e Ele vai alinhar a igreja. E é isso que Ele está fazendo também nesta conferência. Alinhar-nos para que nós possamos ser uma igreja relevante dentro da porta aberta que Deus tem feito. A porta sempre esteve aberta, porque sempre cresceu, mas agora ela está crescendo de uma forma tremenda. Amados, deem uma olhada, olha, vocês jovens de agora, 2025, vocês estão com uma faca e um queijo na mão.
Ativa mesmo, deixa ser afiado, como nós ouvimos ontem aqui também. Deixa o Espírito Santo te afiar, deixa o teu discipulador, deixa aqueles que Deus pôs sobre você para te ajudar na caminhada cristã, porque Deus vai fazer uma reviravolta nesse país. Nós não estamos aqui querendo, e se houver alguma pessoa católica aqui, não se sinta nem um pouquinho menosprezado. Nós não somos inimigos, né? Somos cristãos. Temos algumas diferenças. Mas o que nós estamos querendo dizer é que Deus está levantando uma igreja poderosa, cheia do Espírito de Deus, e Ele vai limpar aquilo que precisa ser limpo, para a glória de Jesus. Mas a porta aberta está aqui, amados. Olha, vocês estão no momento de ver o que nós não conseguimos ver na década de 70 e 80. A gente via crescimento, as pessoas se convertiam, mas eu creio, pelo que o Espírito Santo está fazendo, nós estamos indo para uma época de avivamento e de uma grande colheita. E esse gráfico não vai subir nesse ângulo modesto, não. Esse ângulo, ele vai ampliar, ele vai subir de forma mais vertiginosa para a glória de Jesus. E Deus vai usar quem? Deus vai usar você, vai nos usar, claro, todas as gerações estão presentes, mas Deus vai usar você para entrar por esta porta que está aberta diante de nós, e essa é uma fase dessa porta, para que grandes coisas sejam feitas no nosso país, em nome de Jesus. Mas não só no nosso país. Glória a Deus. Obrigado, Lucas. Não só no nosso país. A porta está aberta para muitas outras, de muitas outras formas. Por exemplo, me permitam ainda fazer mais algumas menções. Eu não sei quantos perceberam, né? Em novembro do ano passado, o Papa atual fez algumas declarações que balançou algumas áreas da igreja, né, católica romana, assumindo publicamente como maior autoridade do Vaticano, Jesus, único mediador. Ah, mas eu já sabia disso, está na Bíblia. Sim, mas isso tem uma implicação enorme. Porque esta é a mensagem que nós pregamos, não é de hoje. O que nós estamos vendo é que, de fato, as coisas estão se afunilando, conforme nós vimos aqui nesse gráfico. E outra coisa, de que Maria, apesar de nós a respeitarmos por ela ter sido mãe de Jesus, ela não pode ser, ela não é corredentora. Ela não, se na falta de Jesus, ela serve para fazer a redenção. Não é isso. E ele afirmou isso. Outra coisa que também foi afirmado, entre outras, eu destaquei só essas três: adoração somente a Deus. Amados, você percebe a porta aberta que está? Nós não estamos inventando uma palavra para ministrar numa conferência. Nós estamos simplesmente decodificando aquilo que Deus está mostrando na prática, e que às vezes a gente precisa parar em um tempo como esse para poder observar essas coisas que Deus está fazendo. Eis que põe uma porta aberta diante de vocês, a qual ninguém poderá fechar. Aleluia! E é isso que Deus está fazendo, amados. Glória a Deus. Mas também há a porta aberta para o nosso entorno, para o nosso dia a dia, aqui em volta da nossa sede, em volta das igrejas de outras pessoas que estão conosco aqui também, que é uma só na verdade, porém em endereços diferentes. Está aberta para você que está na tua faculdade, você que está no ensino médio, você que está ali desde da pré-escola até ou qualquer outro nível, ela está aberta. É isso que o Espírito Santo manda dizer nesta tarde. Ela não está fechada. Ela muitas vezes, nós muitas vezes estamos sendo nublados por aquilo que o inimigo quer tentar fazer-nos acreditar. Ele é o pai da mentira. Lembram-se disso? Jesus falou lá em João 8,44. Ele é o pai da mentira, ele quer que a gente acredite que está tudo ruim. Tem muita coisa a melhorar, não haja dúvida. Mas a porta que Jesus abriu, ninguém vai fechar, porque ele tem a chave de Davi. O governo está em suas mãos. Agora um detalhe que a gente observa. A gente observa que Jesus fez uma... Peraí, eu não acabei o que eu ia dizer. Eu só falei do entorno, né? Mas nós já estamos aqui presentes no Nordeste. E estamos, cada
pessoas de vez de outras igrejas estão presentes em outros lugares. Nós também já tivemos, através da nossa juventude, já na Europa, e esse ano a dose vai se repetir. Ou seja, a porta que Jesus abriu, ela está abrindo para alavancar em muitos lugares. Porque lá em Atos 1:8, Jesus não falou, agora vocês ficam em Jerusalém e morrem aqui. Não, ele diz, vocês fiquem em Jerusalém até do alto serem revestidos de poder. Mas depois vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Nós já temos Jerusalém, Judeia, Santana de Parnaíba, né? Já é Judeia. Samaria, Minas Gerais, Alagoas e confins da terra. França, Inglaterra, Suíça, Itália, em nome de Jesus. A Europa toda para a glória do Senhor Jesus. Fora tudo aquilo que Deus ainda vai abrir. Eu creio, amados. E creio também que eu não vou ver algumas coisas, né? Ainda, porque não vai dar tempo. Mas a verdade é que Deus está levantando pessoas para entrar o tempo todo por essa porta. E nós vamos ver a vitória de Deus sendo estabelecida. Há muitos anos atrás, Deus me deu uma palavra profética. Recebi, né? E uma das coisas que ele dizia era o seguinte, o Salmo 8, esqueci o versículo agora. Faz muitos anos mesmo. Dizia assim, pede-me. E aquela missionária americana chegou e falou, você ora por isso, dentre outras coisas. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Nós somos herdeiros de nações, amados. Se você pode entrar por essa porta, entre. Eu não sei em quantas vão entrar. Eu já pisei na África, Camarões. Já pisei na Nigéria, na África do Sul. Já passei pela Europa, mas não permaneci, não fui a trabalho lá. Mas uma coisa é verdade, eu sei que Deus vai levantar muitas pessoas aqui, para o continente africano, Deus vai levantar para o nordeste do Brasil, para o interior do estado de São Paulo. Você sabia que tem cidade no estado de São Paulo, aqui pertinho, 250 quilômetros, que tem 2% de evangélicos? Cidade pequena, fica ali na serra, lá, esqueci o nome, chama Lagoinha a cidade. Parece que agora tem uma célula da Igreja da Lagoinha lá. Uma cidade pequena, mas que ela era 98% não evangélica. Então, a porta está aberta. Glória a Deus. Deixa eu voltar aqui para a terra. Uma coisa, agora eu vou para a coisa que eu ia dizer. Jesus faz questão de destacar um detalhe. Filadélfia, aquela igreja, ela tinha pouca força. Ela tinha pouca força, mas tinha muito poder. Porque parece que quanto mais força nós temos, mais o poder diminui. E que força era essa? Filadélfia não era uma cidade ruim, ela era uma cidade, uma grande cidade. Mas os cristãos lá da igreja de Filadélfia estavam sob intensa perseguição do Império Romano. Os bens eram confiscados, a perseguição era ferrenha, muitos eram mortos nessa época aqui. Então, o que acontecia? Era uma igreja fraca, não tinha influência política, não contava mais com bens, embora tivessem, mas tinham sido confiscados. Mas a verdade é que tinham muito poder, porque, na verdade, a pouca força, estimula a dependência de Deus. Nós ouvimos até agora há pouco aqui a Alice falando, né? Que muitas vezes a gente está pondo a nossa dependência em algumas outras coisas, no caso que ela citou, finanças, né? E, na verdade, Deus não está muito preocupado com o que nós temos agora, mas com o que Ele pode fazer em nós pelo poder de Deus. Parece que é inversamente proporcional. Quanto mais poder, menos força. E quanto mais força, menos poder. Na história há registros de um dos pais da igreja, né,
que confrontou uma das autoridades eclesiásticas da época, dizendo o seguinte: na época de Pedro, Pedro dizia: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Hoje em dia, a igreja tem ouro e tem prata, mas ninguém está levantando e andando mais como levantava no passado. Inversamente proporcional. Mas a porta continua aberta. Porque esse homem teve coragem de ir lá confrontar a maior autoridade da época religiosa. E hoje nós temos esta oportunidade de estar adentrando por esta porta maravilhosa. Agora, quando a gente entra por essa porta, Deus vai fazendo todo o restante. O emprego, eu vou citar o exemplo, Alice, me permita aqui, né? Você vê, ela entrou pela porta da fidelidade, Deus abriu as portas aqui, há pouco estava trabalhando, resolveu, e glória a Deus, aleluia, e é isso. Então Deus, ele tem grandes coisas para fazer, porque enquanto nós fazemos, nós cuidamos das coisas dele, ele cuida das nossas. E, claro, não podemos ser irresponsáveis com as nossas, mas temos que viver na dependência de Deus. E esse poder, amados, tinha uma origem. Eles guardavam a palavra de Cristo e não negavam o nome de Jesus em qualquer circunstância. Percebe? Isso eu estou usando o próprio texto. Então, este poder que a Filadélfia tinha, que acabou purgando toda a malignidade e tornando uma igreja pura, santa, a ponto de Jesus não ter uma reprimenda, uma correção para fazer, é porque eles guardavam a palavra do testemunho, eles não negavam o nome de Jesus. Morriam, mas não abriam mão da sua fé em Cristo e daquilo que Cristo tinha mandado fazer. Esse poder tinha essa origem. E não era, logicamente, então, um poder exterior. Hoje em dia nós vivemos num mundo em que o poder exterior é ansiado por muitos. É o quanto a pessoa aparece nas mídias, nas redes sociais, é quanto de bens essa pessoa possui, é o status que ela tem social, enfim, muitas coisas. Mas isso pode ser uma autoridade apenas externa, é o carro, né, que a pessoa exibe muitas vezes, depois tendo que comer, né, pão duro e tomar água, mas eu preciso ter, eu tenho que ter. Isso é autoridade exterior, isso não muda nada. É aqui a autoridade de Cristo, que é elaborada pelo Espírito de Deus em nós, que nos ajuda a cumprir o que Jesus quer e não negar o nome de Jesus em qualquer que seja a circunstância. E Jesus fala: eu conheço as tuas obras. Jesus sabe tudo. Ele conhece as tuas obras, as boas e as ruins. Ele conhece o quanto você tem entrado pela porta. E às vezes o quanto tem pessoas que estão batendo de frente e dizendo: o que é isso? Larga a mão disso, não está dando certo. Por quê? Porque a visão está sendo meramente humana. Aqui, já apagou, mas não precisa pôr não. Né, que eu virei aqui. Mas é o seguinte, obrigado, Lucas. Já põe, já que você pôs, deixa. Aqui, ó, eu nem tinha noção dessas coisas que eu estou falando para vocês. Aqui, quando eu nasci, claro que eu não tinha noção nenhuma. Mas na década de 70, eu já tinha. E então, aí, eu não tinha noção que hoje nós estaríamos diante de uma porta aberta. Aqui tinha a porta aberta, mas era estreitinha. Mas tinha. Porque a porta que Jesus abre, ninguém fecha. Pode tirar, obrigado. Foi só para reforçar a ideia. Então, amados, é isso que Deus tem. Ele conhece tudo, Ele conhece as tuas obras. O ergon, né, a palavra original lá, o trabalho, o teu empreendimento, o teu esforço que você faz no reino de Deus. Claro, a gente não pode fazer na força do braço, não é isso. Mas eu pergunto, essa conferência, que por sinal, parênteses aqui, está tudo muito 10, muito lindo, muito funcional. Glória a Deus pela vida da juventude audaz, da liderança, dos pastores. O que acontece? A gente não faz na força do braço, ou seja, aquilo que é para o reino de Deus, mas existe esforço, não existe? Vocês precisaram aí batalhar bastante, monta isso, desmonta aquilo, sobe e desce.
a gente precisa separar, porque dá a impressão de que quando não é para fazer na força do braço, dá a impressão de que é ser folgado, é deitar numa rede, tomar água de coco e esperar Deus fazer. Não. Tem os tempos para fazer isso, mas é diferente de você querer fazer o reino funcionar na força do braço. Não vai. É no mover do Espírito e é quando se entra pela porta, né, é que nós podemos ver. Então, Deus, Ele conhece tudo. E está chegando uma hora, amados. O texto fala que muitos da sinagoga de Satanás vão adorar a Deus prostrados aos nossos pés. E aqui o temor deve nos envolver. Nós não devemos desejar isso. Mas faz parte do processo daqueles que entram na porta. E quando essa pessoa vier adorar, você vai falar igual o anjo lá de Apocalipse 22. Levanta, adora somente a Deus. Por quê? Porque, na verdade, Deus vai levar muitos que são oposição a entenderem Jesus e um dia poderem chegar até você. Talvez aqui, aproveitando a figura, alguém que vai te pedir perdão por ter tratado você mal. Eu me lembro, teve vários irmãos aqui que hoje são convertidos, são daqui, alguns são convertidos, não ficaram aqui, mas estão em outras igrejas locais. Mas eu lembro de um caso, que ainda continua com a gente. Ele vinha aqui, ele olhava, ele sentava lá no coisa. Na época, né, bem no comecinho, tinha aquele costume que veio de pôr as cadeiras no púlpito, né? Então ficava eu, o pastor Wagner ali, né? E aí, às vezes, a gente combinava algum detalhe, né? Olha, você ora então agora, tal. Enfim, E ele vinha acompanhar a esposa porque ele achava que os pastores estavam dando em cima da esposa dele. Aí ele vinha e ficava aí recriminando, e olhando, e não sei o quê. Enfim, depois de um tempo, ele deixou de ser oposição para ser alguém. Era um Paulo, né, um apóstolo Paulo, que no caminho de Damasco foi encontrado e acabou andando junto. E hoje serve aqui para a glória do Senhor Jesus, já há muitos anos, não é de agora. Mas assim, num primeiro momento, e um dia ele veio falar, olha, mas como é a cabeça da gente antes de se converter? É verdade. Então, aqueles que vão vir, não é para que a gente humilhe, fale, tá vendo, agora, tá vendo, agora... Não, é para acolher e para chamá-lo para trabalhar juntos aqui, para que ele entre na porta com a gente e faça tudo aquilo que Deus tem a fazer. Deus conhece, e Ele sabe dos teus limites, amados. Quando for necessário, Ele libera. E Ele fala, porque vocês guardaram a palavra da minha paciência. O que é que Jesus está falando nesse texto? Você que está passando por as dificuldades da vida normal, e principalmente pelo fato de ser um homem, uma mulher de Deus, você guarde a palavra da paciência. Paciência aqui no sentido, não é assim, é de suportar o processo que está acontecendo na tua vida. E aí, como vocês suportaram isso, Jesus promete, olha, eu vou livrar vocês dos momentos de sufoco que estão previstos para essa terra. E já começa de várias maneiras. Uma delas vai ser o arrebatamento da igreja para aqueles que são fiéis ao Senhor. Nós não vamos passar pelo juízo, porque juízo é para aqueles que não são convertidos. Enfim, mas isso são alguns resultados, né? Mas vem um alerta. O alerta que Jesus dá no final, eu venho sem demora. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Né? Aqui não está falando da esposa que tem mais idade, não, tá? Aqui está falando daquela, pelo menos aí para a galera mais nova, se nunca ouviu isso, antigamente falava a coroa, né? A coroa a esposa é a coroa do marido. Coroa no sentido de ornamento de realeza, né? É isso, né? Uhul, receba! Mas Jesus está dizendo o seguinte, cuide para que ninguém roube a tua coroa. O que é coroa aqui nesse contexto? A coroa é um símbolo de nobreza, é um símbolo de vencedor, porque nos Jogos Olímpicos, que começaram lá na Grécia, nessa época de Paulo, inclusive, um pouco antes, quando a pessoa ganhava, ele ia para o pódio e ganhava a coroa, a Stéphanos,
que era aquela coroa de louros, né? Então ele era condecorado e as pessoas ansiavam ter uma daquela, mesmo sem ter passado pelas provas, né? Assim como os reis, né? Uma das coisas que na época se tentava logo que era bater o rei para poder levar a coroa dele, né? Então, estão de olho na tua coroa, mano, que é aquilo que te faz vencer, que é aquilo que te faz entrar pela porta. Então, Jesus fala, guarda o que você tem para que ninguém leve a tua coroa, né? E isto é importante. E Jesus promete recompensa. Nós não podemos ser hipócritas e dizer, não, nós devemos seguir a Jesus, mas não podemos pensar nas recompensas. Nós não devemos segui-lo ansiando recompensas. Nós não devemos segui-lo só porque vai ter recompensas. Mas nós devemos ter consciência de que haverá recompensas, sim. E ele fala, né, das recompensas que terão, né, se tornar coluna no santuário de Deus, receber o nome de Deus, aquele nome que hoje não se sabe a pronúncia certa, nós vamos recebê-lo, implantado em nós, não sei como vai ser isso, está escrito, e vamos receber um novo nome de Jesus. É interessante, qual é o novo nome? Não sei, não recebi ainda. E eu não estou com pressa de receber, porque para isso precisa voltar para a sede do reino, né? Mas quando chegar o momento, tudo bem. Então o que acontece, amados? Deus tem recompensas para aqueles que entram pela porta. Nosso olho não deve estar na recompensa, deve estar no Cristo, vivo e maravilhoso. Mas não podemos ignorar a porta que o Senhor tem posto aberta. Ninguém vai fechar. A questão não é essa, o problema não é esse. O problema é se estamos dispostos a entrar e seguir pelo caminho desta porta aberta e maravilhosa. Tem muitas coisas que poderíamos mencionar dessa porta aberta, mas o Espírito Santo disse que são essas. E nós queremos orar sobre esta palavra. E nós queremos dar esta oportunidade de entrar pela porta, mano. Nós não temos uma porta aqui. Até pensei, fazer um portal aqui para o pessoal passar aqui, mas aí já vão associar com outra coisa, já, né? Que nem a serpente lá que foi feita lá no deserto, depois começaram a adorar a serpente lá, essas coisas não dão certo para cristão. Então vamos ser objetivos. Mas eu gostaria que você se colocasse de pé e nós vamos orar sobre essa palavra. Mas eu já lanço esse desafio. Quantos querem aqui entrar pela porta? Vem aqui pela frente. Não estou dizendo que você vai ser enviado para a África, não é isso. É entrar pela porta que Deus abriu. Ele tem uma porta aberta e é lá que nós vamos entrar. E se você já tem entrado, continue entrando, porque essa porta tem níveis de profundidade. Então, pode vir aqui para frente que nós queremos orar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, bendito é o teu nome, Jesus. Pode vir, se houver alguém, pode vir. Porque eu estou aqui, eu não vou descer, mas ainda... né? Mas eu estou na porta, né? E vou entrar, continuar entrando, fazendo aquilo que é possível, enquanto eu puder fazer, para a honra e glória do Senhor. Pode vir para frente aqui. Entrar na porta é uma atitude de fé. Talvez a nossa vida esteja parada e nós estamos enxergando portas fechadas, porque nós não estamos entrando na porta que Jesus abriu. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Porém, também está escrito, aquele fecha, esquece, ninguém abre. Ele é governo. Então pode vir aqui na frente. Você talvez tenha alguma questão que está associada à tua vida pessoal, também não é proibido não, você pode vir. Né? Pode entrar pela porta nessa questão. Talvez você esteja passando um momento complicado. Essa porta também tem a cura, que quando nós entramos ele atua. Esta porta tem salvação, esta porta tem libertação. Pode vir aqui sem nenhum inconveniente, ninguém é proibido a nada. Aqui nós estamos para entrar pela porta. E é isso que nós vamos fazer neste momento, pela fé, em nome do Senhor Jesus. Pode vir, as pessoas que... E eu quero ainda perguntar, enquanto as pessoas estão vindo, há alguém aqui que não entrou pela porta das ovelhas, ou seja, nunca recebeu Jesus
como Senhor e Salvador? Tem alguém? Faz um sinalzinho com a sua mão. Nós queremos orar com você também. Se houver alguém, aí alguém nos ajude aí a poder perceber onde está, tá bom? E nós vamos orar neste momento, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Porque aqui há uma porta aberta nesse lugar, Pai. Pai, nós só não usamos o termo portal dimensional para não misturar com outras compreensões que existem, Pai. Mas existe uma porta aberta que nos levará a um novo ambiente, Pai. Pai, nós vimos alguns exemplos de porta aberta, Pai. Alguns passarão por ela nesta tarde e continuarão entrando e verão nos seus próprios corpos os resultados do toque do Espírito de Deus para a cura, para a libertação, para a salvação. Pai, mas existem outros níveis de profundidade desta porta, Pai. Pai, eu quero te pedir, Pai, que esta noite muitos entrem pela porta do chamado, Pai. Porque nesta porta que está aberta tem o chamado de Deus, o atender do chamado de Deus. Muitos entrem pela porta da fidelidade no exercício dos seus dons. Porque nesta porta também tem o exercício dos dons do corpo de Cristo. É assim que o corpo se completa. E nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito que está presente aqui, continue se movendo, Pai, e nos ajudando a entrar. Pai, a porta é grande, conforme lemos, Pai. Pai, está no controle daquele que tem a chave de Davi, no governo de Cristo, Pai. Pai, poderá haver oposições, mas só não nos permita recuar e voltar atrás nesta porta que estamos entrando, Pai. Nós te louvamos, Pai. Te glorificamos, Pai. Te engrandecemos pela vitória, Pai, que há em Cristo Jesus, Pai. Pai, eu quero te pedir, toca aqui, Pai. Famílias, Pai. Pai, talvez tenham famílias inteiras que precisam entrar por esta porta nesta tarde, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos coloque nesse novo ambiente, Pai, após esta conferência, Pai. Pai, nós não queremos alimentar expectativas ilusórias, Pai. Mas nós sabemos que, profeticamente, o Senhor está fazendo algo diferenciado, Pai. E eu te louvo, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Pai, eu sei que nessa porta, Pai, a partir de hoje muitas pessoas vão ter clareza daquilo que Deus está planejando, que não estava tão claro, porque faltava o passo de fé inicial. E nós damos a Ti, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração em o nome do Senhor Jesus. Enquanto nós exaltamos a presença de Deus, eu vou pedir que os pastores presentes, os intercessores do Audaz, enfim, né, a equipe que já sabe que pode atuar, esteja orando brevemente com as pessoas que estão aqui na frente, fazendo uma oração, acolhendo, né, diga assim, seja bem-vinda à porta que está aberta em nome do Senhor Jesus.